Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 14 de dezembro. Camila, que horas são exatamente na capital? Não, não é mais a capital da República. Bom, são 5 horas e 15 segundos. Aí, que beleza. Então, no Sem Censura de hoje, nós vamos falar de Oscar Niemeyer, nós vamos falar de literatura, vamos falar de violência urbana e vamos falar de música. Os nossos convidados que já estão aqui são Sérgio Rodrigues, que é escritor e jornalista, e ele organizou o livro Cartas Brasileiras, que conta um pouco da história do Brasil a partir de 80 cartas inesquecíveis. Eu quero muito saber como é que você selecionou essas cartas. Se conseguir chegar a 80, estou muito interessada. Com muita dificuldade. Não é? Com muito tempo, né, e lendo muita coisa. Na verdade, Vera, assim, é uma seleção entre muitas outras seleções possíveis, né? Quer dizer, não há um caminho único para se fazer nesse mundo das cartas. Esse é um caminho que eu proponho. A ideia é ser uma coisa muito eclética, né? De pegar várias épocas, todos os vários temas, assim, várias áreas de atuação, pegar pessoas famosas e pessoas anônimas também. E ficou bonito o livro. Ficou bonito. A ideia é que seja um passeio que seja divertido, né? Mais do que tudo. E emocionante também. Também. Estamos com Cadu Niemeyer. O Cadu é fotógrafo, ele é neto de Oscar Niemeyer. Ele está fazendo uma exposição de fotos que comemoram os 110 anos de nascimento do avô, que é amanhã, não é isso? Dia 15 de dezembro. E são 14 fotos que você está expondo. Fotos. São 10 do Bar Lagoa? Do Bar Lagoa. Vamos falar sobre isso. O Oscar não tinha esse olho azul que você tem. Não. Sei da minha avó. Bacana. Prazer em tê-lo aqui. Prazer, meu velho. Estamos com Dandara Tinoco, que é jornalista, e ela coordena a campanha do Instituto Igarapé pela redução de 50% da taxa de homicídios nos próximos 10 anos. A gente não acredita nos números, né, Dandara? São terríveis, mas dá para mudar. Dá, a mensagem sim. Hoje aqui vai ser um pouco essa. Bacana, isso é importante. Estamos com Vitor Nunziante, que é maestro, e junto com o Gran Coro, eles apresentam o espetáculo Encanto de Natal 2017, que vai acontecer na Catedral Metropolitana aqui do Rio de Janeiro, aqui na Avenida Chile. Domingo, a partir das 15 horas, 3 da tarde. Mas a gente vai ter um gostinho desse espetáculo ainda hoje. Nós estamos com a nossa querida Camila Abreu, nossa produtora de web, que vai explicar para vocês alguma coisa. Exatamente. Eu vou explicar como vocês podem e devem participar do Sem Censura. É só entrar na sua rede social favorita, que pode ser o Twitter, o Instagram, o Facebook, fazer o seu comentário ou uma pergunta para os nossos convidados com a hashtag Sem Censura. Eu vou localizar e repassar para eles. Assim, todo mundo participa. É isso mesmo. Então, vamos conversar um pouquinho com o maestro. Eu acharia melhor que você começasse logo pondo esse pessoal para cantar. Vamos. Quantos membros do Gran Coro você trouxe? Vamos lá. Hoje nós trouxemos uns 12 membros só. É uma porção bem pequena, né? Somos 102 no evento. É uma pena que esse estúdio não seja enorme, que desse para você trazer os 100, mas nós estamos adorando você. E você não quer dar uma amostra, então? Vamos. Podemos ouvir vocês? Maravilha. Depois a gente conversa um pouquinho com o maestro.
bonito, muito bonito. Vem, Vitor, vamos conversar um pouquinho. Vamos lá. Quanto tempo você ensaiou? Estamos desde maio ensaiando. Muito bom, muito bom. É tão engraçado porque, como um dos polos de ensaio é em Botafogo, é um local que fica próximo da rua. Então, quando o coral cantava em maio, é Natal, é Natal, é Natal, as pessoas olhavam assim, o que é isso? Natal não, a gente está no meio do ano, nem no meio do ano chegou. Então, mas exige um pouco de estudo, de empenho para o resultado acontecer, né? Quem são essas pessoas que cantam no coral? Essas 106 pessoas. São pessoas de diversos locais, diversas igrejas, pessoas até que, na maior parte dos casos, não têm nenhum conhecimento musical. Temos poucas pessoas que sabem ler partitura, têm conhecimento de vivência musical no geral. E vamos trabalhando ao longo dos anos. São voluntários, então? São voluntários, são pessoas de igreja, pessoas que trabalham em projetos também, que vão somando nessa grande empreitada. Muito bom. Vocês estão trabalhando desde maio e o que vocês vão apresentar no domingo agora? Nós vamos apresentar, no Encanto de Natal, vai ser uma série de movimentos musicais. Vai ser durante a missa ou não? Vai ser um concerto separado? Vai ser a parte. Vai ser separado. E como é que vai ser? A gente está até com cartaz aqui. Como é que vai ser? Que horas vai ser? Bom, vai começar a partir das 3 da tarde, vai ter um momento de uma reflexão, de oração, às 3 da tarde. Na sequência vai ter um momento clássico, com 2 músicas clássicas, uma instrumental e uma outra cantata, pela Cíntia Fortunato, que é uma cantora do Teatro Municipal muito conhecida. E na sequência o Gran Coro apresenta as suas 7 músicas. E quais são essas 7 músicas? É tudo ligado ao Natal? São músicas ligadas ao Natal, sendo que uma delas é clássica. Essa 8ª é uma música clássica e o restante é uma narrativa do nascimento de Jesus, com um teatro que vai ser encenado ao mesmo tempo com a música. Maravilha. Quantos lugares a catedral tem? Porque ela é bem grande, né? Sim, a catedral ela comporta 15 mil lugares totais. É, grande. Chega a esse ponto? Sim. Você sabia disso, Sérgio? Não, 15 mil? não. Sim, sim. 5 mil sentadas e 10 mil em pé. Porque o Maracanãzinho dá 25 mil pessoas, né? Quer dizer, então é um mini Maracanãzinho, isso. gente, é muito grande. E aí vai durar quanto tempo esse espetáculo? Olha, vai durar, a perspectiva é de ser de 3 da tarde até as 5h30 da tarde. Bacana. 2h30. E como é que a gente faz para participar, para ir, para assistir? Sim, é só se dirigir à Avenida Chile 245, que é a Catedral Metropolitana, fácil acesso. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Então, todos estão convidados. Não tem nenhuma bilheteria, nada pago. Não tem senha, não tem nada. É só chegar lá, colocar o seu quilo de alimento, que a gente vai destinar para as comunidades carentes, que a Pastoral da Caridade Social, através da Arquidiocese do Rio de Janeiro, está fazendo essa ação de voluntário, né, de distribuição desses alimentos. Diz uma coisa, faz muito tempo que esse evento existe com coro? Não. O evento Encanto de Natal é o primeiro ano que a Arquidiocese apoia também. Existiam movimentos locais, as suas igrejas. Cada igreja faz a sua cantata, seu pequeno evento de Natal. Então, sabendo que a Arquidiocese do Rio de Janeiro sempre tem atividades ao longo do ano inteiro, vimos essa deficiência no dia de Natal, nesse período de Natal. É período, mas porque agora não é Natal. Vocês vão fazer no dia 18, é isso? 17. 17, 17 15, domingo. 17, isso. É uma semana antes. Então, é dentro até da novena que já começa a ser trabalhada nas igrejas. Então, há uma brecha de Natal na Arquidiocese. Tem os eventos da Paixão de Cristo, tem Corpus Christi, tem 300 de São Sebastião, tem várias atividades ao longo do ano na igreja. E de Natal não tinha. Em março, chegamos a fazer uma reunião com o próprio cardeal Dom Arani. Foi pautado essa proposta, o projeto foi colocado na mesa para ele ser apreciado. Ele gostou do projeto e prontamente fechou conosco o dia 17. Qual é o teu vínculo com a catedral, com a igreja, com esse projeto? Olha, eu trabalho na igreja há muitos anos, há pelo menos 27 anos. Eu ia dizer, mas você é tão novo, quer dizer, começou cedo, né? Comecei cedo. Com 6 anos eu comecei a estudar música. Ah, tá. E você aí faz coral sempre, Vitor, é essa? Não, o universo coral eu comecei a ter primeiros contatos em 96, então já são 21 anos, como acompanhador. Em 2004, mais precisamente, eu entrei como regente. Tá. Então são 13 anos. É o que você mais gosta de fazer, reger coral? É uma das coisas que eu também me realizo. E a minha realização é vê-los cantar, que é o maior desafio. Qual é a dificuldade de reger um coral?
A dificuldade é o entrosamento de vozes, primeira coisa, né? Ainda mais nesse universo que muitos não conhecem música. Então, fazer as pessoas que cantavam no chuveiro, que não tinham nenhuma experiência musical, cantar já é um grande desafio. Isso, para mim, é prazeroso, ver as pessoas desenvolverem, sentirem a necessidade de algo a mais. Então, o coral próprio sente essa demanda e pede sempre para que aperfeiçoe cada vez mais. A gente começou com músicas simples, a 1, 2 vozes. Hoje a gente canta 3, 4 vozes de músicas em inglês, em francês, em italiano, em latim, em diversas línguas. Me diz uma coisa, você descobriu talentos impressionantes? Tem gente que poderia ter desenvolvido uma carreira profissional de cantor, você acha, no meio deles todos? Tem pessoas de alto nível, né? Tem pessoas até que estão engajadas na música. Tem uma doutora em musicoterapia, que é uma corista minha. Tem até um corista que está aqui, ó, o Rodrigo Castilho. Ali, ó, quem é o Rodrigo? Oi, Rodrigo. É um grande compositor católico, canta nas missas, nas celebrações, também tem grande potencial. A Consuelo Tenuto, que é a primeira ali da frente. Então, temos vários aqui. São 2 exemplos, né, diretos, assim, fora os inúmeros que a gente pode pautar. Muito bom. Então, no final do programa, vocês vão dar uma outra cantadazinha. Vamos. E aí vocês vão cantar o quê no final? Nós vamos fazer aí, no caso, Parabéns para Jesus. Ah, que bacana. Então tá, maravilha. Vamos começar agora com Cadu Niemeyer. Então, Cadu, a gente está com essa perspectiva de comemorar o aniversário de 110 anos do seu avô com uma exposição. Você é fotógrafo? Sou fotógrafo. Aprendi a fotografar com ele. Ah, é? Como foi isso? Ele não é fotógrafo? Ele? É. Sem dúvida, era o senhor fotógrafo. Era? Era. Quer dizer que tudo que ele fazia bem, é isso? Acho que sim, acho que tudo que ele tentava fazia bem. Tá. E ele montou um laboratório em Brasília, eu devia ter uns 13, 14 anos, ele montou um laboratório. Aí eu aprendi a revelar foto com ele, aprendi a fotografar com ele. Aí larguei de lado. Aí em 71, quando eu fui morar com ele na Europa, aí ele me introduziu realmente na fotografia de arquitetura. Aí você só fotografava as coisas dele, é isso? Durante muito tempo, sim. Ele não permitia que eu fizesse outra coisa. Sempre arrumava um jeito de me deixar preso a ele. Mas era a nível de registro, né, Cadu? Quer dizer, ele precisava registrar... Eu sempre fotografava as obras dele e as maquetes também, o estudo das maquetes. Sempre para o acervo dele. A gente tem um VT. Vamos passar, porque eu acho que fala da exposição mais do que de outra coisa, e aí a gente fala da exposição. Pode passar, Emília. Ó, como não tem áudio, você pode comentar. São as fotos da exposição, Cadu, é isso? São as fotos da exposição. Que bonita essa foto. Essas são as fotos da exposição. Essas fotos foram selecionadas por ele, né? Porque toda exposição que eu realizei... né? Cara, são lindas as fotos. É tudo preto e branco, é? Tudo preto e branco. São muito bonitas. Vamos lá. Eu sempre realizei exposições dele, né? Tanto no Brasil como no exterior, né? Fiz exposição em Moscou, no Japão, Veneza. Sempre fui expondo as obras dele, né? E ele sempre fez questão de selecionar as fotos. Mesmo eu fotografando, ele que escolhia as fotos. De todas as exposições, as fotos eram escolhidas por ele. Então, eu tenho essa reserva das fotos, né? Então, sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu uso as fotos que ele realmente gostava. Eu estava falando com o Sérgio há pouco, quando a gente começou o programa, como foi difícil, como deve ter sido difícil, escolher 80 cartas das 50 milhões de cartas que existem, que ele pôde pesquisar ou não. Como é que você conseguiu escolher 10 fotos da obra do arquiteto? Que seleção foi essa? Que você... Eu optei em escolher Brasil, né? Tá, primeiro. Eu não quis para fora, né? Tá. E eu escolhi, assim, obras que foram mais marcantes, né? Você escolheu pela obra e não pela fotografia, porque as fotografias todas, elas são... Escolhi pela obra, que foram mais marcantes por essa prévia, que realmente essa é uma prévia de uma grande exposição que a gente está pretendendo fazer o ano que vem. A gente quer fazer uma exposição ano que vem que começa no Leme e vai até o Leblon em todas as esquinas do Rio de Janeiro. Ah, com fotos do... Fotos dele, fotos das obras dele, com texto sobre ele, né? Uma foto que vai ficar na praia, em toda a esquina.
Então, quais são as fotos que nós temos aí, mais ou menos? Aí nós temos a Pampulha, tem o Copan, que é um prédio de São Paulo extremamente interessante, tem o MAC Niterói, tem a Catedral, tem o Congresso, tem o Alvorada e tem o Museu de Interior de Curitiba, né? Que foi um... E tem Niterói, você falou, né? Falei. Tá. Então, me conta como é que vai ser. Já inaugurou a exposição ou não? Não, inaugura amanhã, às 7 horas. E me diz uma coisa, por que você vai fazer no Bar Lagoa? Porque eu fui convidado pelo Catito para fazer essa exposição lá. É engraçado, porque o Bar Lagoa tem uma coisinha do Oscar, porque é aquela arquiteturazinha meio dos anos 40, né? E o Catito era amigo do meu avô e ele tá. quis fazer essa homenagem ao meu avô. Aí ele me convidou para a gente fazer essa exposição lá. E essa ideia das exposições do ano que vem, aí já é com o Catito também? É com o Catito também. É a ideia dele, de levar essa exposição para a praia. Agora, me diz uma coisa, Cadu. Saiu na coluna do Anselmo que você estava, além de ser fotógrafo do seu avô, você estava vivendo como taxista também. Verdade, é verdade. Eu sempre trabalhei com meu avô, né? Então, quando ele morreu, né? Tem quanto tempo? Tem 5 anos. Tá. Fez dia 10 agora 5 anos, né? Eu tive uma queda muito grande financeira, né? E eu tinha esse táxi que eu tinha comprado como investimento. Aí eu me senti na obrigação de ter que trabalhar no táxi para poder ter um ganho melhor, né? E eu estou há 4 anos no táxi. Tá. E o que você achou? Porque quando eu estava lendo a reportagem, você disse, gente, eu assumo numa boa, não tem problema nenhum, não me diminui em nada, eu faço isso profissionalmente. Eu acho que é um orgulho que eu tenho, sabe, hoje ser taxista, sabe? Eu me sinto, sabe, orgulhoso de ter uma profissão digna, sabe, respeitada, sabe, e ter feito grandes amizades dentro do táxi. Mas aí, me conta dentro do táxi, se alguma vez você ouviu algum tipo de comentário que você dissesse, você sabe com quem você está falando? Eu sou o neto do Oscar Niemeyer? Não, já aconteceu de pegar passageiro e o passageiro me falar mal. Aconteceu? Já aconteceu. Sem você puxar o assunto? Sem puxar o assunto. Conta como é que isso aconteceu, tão por acaso. Porque ele passou, não me lembro qual foi o projeto que nós passamos, ele falou que meu avô era comunista, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei assim, olha... Que delícia isso. Você está enganado, a história não é bem assim. Sabia onde estava se metendo. Já aconteceu, sim. E aí você foi educadamente... Aí eu me identifiquei. E a pessoa ficou sem gracíssima. Não, aí começou a conversar comigo e tinha conhecidos que trabalhavam com meu avô, não sei o quê. O assunto fluiu normalmente, sem estresse. Essa história é ótima. Mas foi a única vez que isso aconteceu? Assim foi. Já aconteceu outras pessoas me reconhecerem por causa de reportagem, entrar num táxi. Ah, você que é o neto do Oscar Niemeyer? Sou, não sei o quê. Isso já aconteceu diversas vezes. Não deu para seguir na carreira de fotógrafo porque você estava tão ligado com seu avô que você não conseguiu fazer uma carreira paralela de fotógrafo? Foi isso? Não, eu tenho outra carreira, eu tenho a parte de moda. Né? Até fiz um livro. Isso. Eu tenho um livro chamado Curvas, que eu não consegui editar ainda, que eu peguei, que é baseado num poema do meu avô, que ele fala que o que atrai ele não é o ângulo reto, são as curvas da montanha. Aí eu peguei os desenhos dele sensuais que ele faz, das mulheres, e convidei as atrizes, através de um amigo meu, convidamos as atrizes para posarem representando o desenho. E é muito bacana o livro, só que eu ainda não consegui editar o livro. Tá. Mas isso foi o teu projeto paralelo, porque senão você ficou mesmo grudado com toda a carreira. Quer dizer, ele te sequestrou como fotógrafo? Sequestrou. E aí não deixou você fazer mais nada? Não. Era comum, sempre que eu tentava um caminho, ele arrumava uma desculpa, mandava fazer outra coisa, sempre isso aconteceu diversas vezes. Ele fez isso com todos os outros membros da família? Eu acho que de uma certa forma sim, mas comigo foi mais... Comigo porque eu sou o primeiro neto homem, né? E minha mãe se separou muito cedo do meu pai, então ele se sentiu na obrigação de criar a gente, né? O meu irmão, né? Que é o outro homem. Que é o mais novo. É o mais novo, já é do segundo casamento da minha mãe, então ele tinha um pai do lado, né? Eu não, eu tinha meu avô do lado. Né? Então você é filho do seu avô? Com certeza. Bom, a gente vai fazer um intervalo, a gente volta já já com mais Sem Censura.
estamos de volta com o Sem Censura. Deixa eu passar a palavra para Camila Abreu. Pois é, temos um comentário aqui da TT Andrade, ela comentou: espero muito pegar o táxi do Cadu Niemeyer, tenho certeza que vai ser maravilhoso. Viva Oscar Niemeyer. É boa ideia, né? Pegar o táxi do neto do Oscar Niemeyer, que é garantia de boa conversa, né? Em tese. Boa música. Boa música. Tem uma outra pergunta aqui da Vivian também. Ela quer saber se tem algum segredo para fotografar a arquitetura e se tem alguma dificuldade para fotografar as obras do Oscar Niemeyer. O importante é você conhecer bem o arquiteto, né? Porque o arquiteto ele tem uma visão diferente, né, do fotógrafo, né? Então, meu avô mesmo diz, olha, você tem um ponto do projeto que é mais interessante do que o projeto todo. Então, você tem que captar essa ideia do arquiteto para poder fotografar a arquitetura. Por exemplo, no caso do Copom, que tem lá aquele prédio, qual é o ponto mais interessante? É a curva ali? É a curva, são as curvas. Por exemplo, um ponto bem característico que ele fala, né? Nós temos ali no Memorial da América Latina, tem uma viga e um pilar, que são formas bem diferentes. A viga é quadrada e o pilar ele é meio arredondado. Então, eles se juntam em cima e formam uma forma completamente diferente. Então, esse é um ponto interessante você fotografar, né? Que o leigo não vê aquilo, não percebe aquela diferença de duas formas. Quer dizer, isso ele foi te ensinando e no final você já devia saber até melhor do que ele, né? Porque aí o teu olho estava mais educado. A gente convivendo com ele, a gente aprende a conhecer os pontos de vista dele, né? Claro. Inclusive, ele fala no texto exatamente isso, que eu aprendi a compreender o ponto de vista dele, né? Por exemplo, a maquete, né? Quantas vezes meu avô chamou vários fotógrafos, né, para fotografar a maquete, e famosos, conhecidos, e ele descartava a fotografia e ele mesmo fotografava. Porque o fotógrafo geralmente tem mania de pegar a maquete inteira, aí parece a borda da maquete. Então, você está fotografando um objeto, você não está fotografando a arquitetura, né? Então, um dos principais fundamentos é você não pegar a borda da maquete, você pegar só o projeto em si. Pegar só detalhe, então. Só detalhe. Se não pegar, você pega aquela madeira em volta e acaba com a maquete, né? Isso é uma visão perfeita. Mais alguma? Tem aqui uma pergunta do Antônio, ele quer saber até quantos anos é possível entrar no coral? Não tem idade mínima e nem máxima para o coral, né? Claro que existem os corais infantis e os adultos. É claro que eu, por exemplo, a minha especialidade maior é com corais adultos. Eu tenho até um projeto chamado Projeto Cantar para Viver, que é na Tijuca, que o sistema Gran Coro é um sistema que engloba 6 corais que eu trabalho atualmente no Rio de Janeiro. Então, o projeto está inserido nesse sistema Gran Coro. E o coral em si, a média dele é de 70 a 80 anos de idade. Tem gente de 87, 86 anos que canta lá área de ópera, músicas em francês, como eu falei, em outras línguas. Mas a voz não cansa, não? A voz muda tanto? Muda, mas a gente adapta e eu também proponho desafios para as pessoas. Esse é que a gente consegue as conquistas, né, do desafio. A pessoa nunca cantou, vamos cantar, vamos lá. Aí ela vai e se lança. Porque às vezes falta um pouco desse impulso, falta um pouco do acreditar. Tem gente que acha que não sabe cantar e já cria um rótulo, não sei cantar, mas nunca tentou. E é das maiores terapias do mundo, não é não? Com certeza. As pessoas entram de um jeito e saem de outro no ensaio. Saem felizes, leves, alegres, empolgadas, animadas, ainda mais nessa preparação para domingo. Muito bom. Posso então com a Dandara? Dandara, então vamos ao nosso desafio, que é um desafio maior do que todos esses que ele enfrenta, que é lidar com uma situação de violência muito extraordinária na América Latina. Dá os números para mim. Claro. Hoje, a América Latina é a região do mundo em que os homicídios continuam crescendo, diferentemente de outras partes do mundo, né? Então, isso é um sintoma muito importante. O projeto que eu coordeno é um projeto focado em 7 países, é uma campanha chamada Instinto de Vida, além do Brasil, Colômbia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México e Venezuela estão no projeto.
E esses países estão nesse projeto justamente por serem os países que têm os maiores índices e os maiores números absolutos. O Brasil, infelizmente, hoje é primeiro lugar em números absolutos de homicídios no mundo. Estamos com mais de 60 mil homicídios por ano. E concentramos aqui, das 50 cidades mais atingidas pela violência no mundo, 25 são brasileiras. Então, infelizmente, a gente está tendo um protagonismo nesse tema, né? E que países da América Latina têm aí cenários parecidos com o nosso. Dandara, eu fico muito chocada. Nós temos países em guerra no mundo, né? E que não tem 1/3 desse problema de homicídios como nós temos. Quer dizer, morre menos gente no Iraque, na Síria, do que aqui, é isso? Infelizmente, nós temos alguns números que acabam sendo maiores do que números em lugares que têm conflitos de guerra, de fato, né? É terrível constatar isso, é muito importante dar visibilidade a esse problema, uma vez que muitas vezes a gente não tem a consciência de que a gente tem uma tragédia desse tamanho, mas, por outro lado, a gente precisa também transformar essa indignação, né, em ações, né, no sentido de tomar providências, tanto as autoridades, claro, né, que são responsáveis pelas políticas públicas, mas os cidadãos também precisam se informar a respeito do que funciona e do que não funciona. Antes da gente chegar nisso, eu queria perguntar, por exemplo, indo de continente em continente, você tem, evidentemente, o Oriente Médio, a gente já falou, mas você tem a África, que tem problemas localizados com genocídios, com muita matança, e nem assim você chega aos números da América Latina hoje em dia. Sim, na verdade existem algumas questões aí envolvidas. Primeiro, temos de fato um protagonismo e existem também diferenças conceituais mesmo, né? Do que é homicídio, do que é morte em conflito, enfim. Mas, de fato, a América Latina e também da qualidade dos dados, claro. A gente sabe que tem países no continente africano em que a qualidade dos dados dificulta muito contabilizar o número desse tipo de morte. No entanto, os números que nós temos são enormes, de fato, e trazem aí esse problema para ser uma prioridade, né, da nossa região e do nosso país. Eu estava lendo algum papel de vocês, do Instituto Igarapé, e estava lá dizendo que países que têm problemas de organizações criminosas que lidam com o tráfico de drogas, por exemplo, e que é nessa brincadeira que acontecem os homicídios, né? São países desiguais, com organizações criminosas atuando dentro deles e os homicídios acontecem nesse quadro. Ora, que nós temos o problema das drogas, tudo bem. Agora, os grandes países consumidores de droga, que são os Estados Unidos e a Europa, que são realmente os consumidores, eles não têm esse problema de homicídio. Por quê? Na verdade, o que a gente fala é que a violência é um fenômeno complexo. O que isso quer dizer? Um fator, por si só, não explica índices e números absolutos muito altos. A América Latina tem vários fatores concentrados. Então, alguns deles já foram mencionados por você, né? Tem a questão da desigualdade social, tem a questão da baixa qualidade do emprego, sobretudo para jovens. Tem a questão do fácil acesso a armas, que é uma realidade que a gente tem aqui também. Uma outra questão é uma cultura, um modelo de masculinidade que é muito associado ao conflito, né? Então, a ideia de que você resolve conflito por agressão e você não pode resolver o conflito de outras formas. Enfim, esses são alguns dos fatores, a gente poderia aqui mencionar outros, mas é muito importante que a gente e tem, claro, sim, uma violência que é associada ao crime organizado, mas, por outro lado, existem lugares em que há essa questão das drogas existe, mas que, por outro lado, você não tem esses outros fatores que levam a esse cenário aí de altos índices. Então, é muito importante ter a dimensão de que os fatores, eles por si só, um fator só não causa o alto índice, porque na hora da gente pensar as políticas públicas, a gente também não pode atacar uma causa só, né? A gente precisa pensar isso de uma forma mais integral, digamos assim. É um pouco como aquele negócio, quando se diz que acontece um acidente de avião, você precisa de conjunção de 5 fatores terríveis para que aconteça um desastre. Não é assim, não bastou o piloto dormir. Não, você precisa de mais coisas juntas para configurar um caso. Deve ser isso, mais ou menos, que você está falando. É o que chamam também, alguns especialistas chamam de tempestade perfeita, no sentido de você ter muitas causas provocando um determinado fenômeno.
E outra coisa que eu descobri recentemente é que você também sabe, por estudos hoje em dia, os locais precisos onde a violência acontece, ou seja, o que permitiria localmente enfrentar o problema, porque você sabe aonde ele está. Quer dizer, não é assim. No Rio de Janeiro, é na Rua Gomes Freire, 474, que acontece o problema. Então, você tem que agir na Rua Gomes Freire. Seria isso? Exato. É isso? Existe uma característica desse fenômeno também, da violência letal, que é a hiperconcentração. Então, esse é um exemplo, né? Os homicídios, eles são hiperconcentrados em determinados lugares. Quando a gente vai olhar, por exemplo, o mapa do Brasil, existem municípios onde esse problema está ocorrendo de uma forma muito mais intensa do que outros. Tem um dado aí de 76% dos homicídios estão em 10% dos municípios. Então, assim, existem outros dados parecidos, mas a ideia aqui é mostrar que há, de fato, uma concentração. Na hora que você vai olhar o mapa desses municípios, os bairros e, às vezes, os logradouros, né? As ruas com o númerozinho, também tem aí, se a gente for pensar num mapa, lugares que estão aí brilhando, né? Pipocando. Por outro lado, há uma hiperconcentração também em relação ao perfil da população que é vítima, né? A gente tem aí a maior parte das vítimas de homicídios hoje no Brasil são homens, né, jovens e negros. Então, existe também, a gente sabendo qual é o perfil da vítima, facilita no sentido de pensar as políticas públicas. E aí tem um terceiro fator, que é a hiperconcentração em relação aos comportamentos. Existem comportamentos que são mais ligados a certas vulnerabilidades. Por exemplo, o consumo abusivo de álcool, muitas vezes está associado aí a esse tipo de crime. A outra questão é o fácil acesso a armas, como eu mencionei. Hoje, 7 em cada 10 homicídios no Brasil são cometidos com armas de fogo. Então, a gente não pode descartar esse fato na hora de pensar as políticas públicas e as estratégias para enfrentar essa epidemia, né? Já que a gente tem níveis epidêmicos de violência. Nós temos, então, as vítimas, principalmente, são jovens, negros ou pardos, de entre 15 e 29 anos. Quais são os assassinos? Pois é, essa é uma pergunta que ela é muito feita, mas há uma questão que a gente precisa levar em consideração na hora de responder ela de uma maneira responsável. Okay. A gente tem taxas de elucidação hoje no Brasil e em outros países da América Latina que são baixíssimas. O que isso quer dizer? A gente chega pouco à autoria desses crimes. Às vezes a gente, na hora de analisar quem é que está matando, a gente olha para as nossas penitenciárias, né? E que, de fato, tem esse perfil de pessoas negras, né? Jovens serem os que estão mais presos. Agora, falando de homicídios, 10% da população carcerária no Brasil responde por homicídios. São então, todos assim, lá por droga, né? A maior, né? Uma parcela significativa, quase 30%, estão por crimes relacionados a drogas. Então, a gente precisa ser muito cuidadoso na hora de apontar quem é que está cometendo esses homicídios em razão das baixas taxas de elucidação, que, aliás, também são um fator de lugares que têm altos índices de homicídio. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você não descobre quem foi que matou e, por isso, você não pune, né, a pessoa com, claro, a devida punição que você precisa dar, porque a gente tem que respeitar, né, o devido processo legal, você passa uma mensagem de que matar é barato, custa pouco. Então, a gente precisa ter todo esse cuidado na hora de analisar esses fatos. Na verdade, o que eu estava querendo dizer é que jovens matam jovens, né? E o que eu quero te perguntar a propósito da tua resposta é o seguinte: nesses homicídios, balas perdidas e confrontos, pessoas que morrem em confrontos entre policiais e bandidos, com balas de policiais estão incluídas? Então, depende um pouco da metodologia das pesquisas. Existem pesquisas no Brasil que levam em consideração, por exemplo, vitimização policial e mortes provocadas por policiais, e outras não. Isso é uma coisa até que é super importante de falar, porque às vezes as pessoas falam, mas a pesquisa tal falou no número tal, a pesquisa tal falou no número tal. Existem critérios ali metodológicos que cada pesquisa adota um método, então é normal ter algumas diferenças. E essa questão aí que você colocou é uma das questões. Que pode variar que conforme pode variar a pesquisa. Um pouco, embora o patamar seja mais ou menos aí o mesmo, né? Que é ou um pouquinho menos de 60 mil ou um pouco mais de 60 mil. A gente viu notícias, inclusive, também, de que os homicídios femicídios ou assassinatos mesmo, atingem também meninas negras e jovens. É isso mesmo?
Perfeito. Infelizmente, quando a gente vai olhar as mortes de mulheres, a gente tem tido um aumento nas mortes de mulheres negras e uma diminuição até na morte das mulheres brancas nos últimos anos. Então, isso mostra que a gente precisa estar pensando em políticas públicas voltadas para essa população. Sobretudo jovens, porque aí falando de modo geral, né, os jovens são os mais atingidos. E na hora que você vai olhar entre esses jovens, né, e mulheres, né, se são as mulheres negras ou mulheres brancas, as mulheres negras também aí são mais vítimas. E isso, claro, está associado ao fato dessas mulheres terem muito mais dificuldade de acesso à educação, a emprego qualificado, né, emprego que paga um salário aí justo, né, que permita um nível de inserção social para essas pessoas. Então, esse é um dado também importante para pensar soluções. Quer dizer, isso significa que ainda que o Brasil, quando a gente pensa em termos de cor de pele, a gente continua falando de quem é preto é pobre. Infelizmente, a gente ainda tem uma dificuldade de, embora algumas políticas estejam ajudando ou estivessem ajudando aos poucos isso mudar, infelizmente a população negra ainda é muito desassistida, tanto em relação à saúde quanto em relação à renda. Enfim, esse é um problema que também deveria ser priorizado, né? Como a gente trata essas pessoas com as quais a gente tem aí essa dívida histórica, né, digamos. Ok, a gente vai fazer um intervalo, a gente continua conversando um pouquinho depois. Mais um intervalinho, rapidinho a gente volta. Voltamos com o Sem Censura. Camila, temos perguntas? Temos. E temos um Twitter também, um tweet da jornalista Flávia Oliveira, que Flávia comentou... está nos assistindo. Oi, Flávia, prazer em tê-la aqui. Ela comentou no nosso perfil, #orgulho para Dandara. É a minha mãe adotiva. E tem uma pergunta da Vânia. Ela gostaria de saber quais são as regiões da América Latina que são mais perigosas. Esses países que eu mencionei são os países, né? Então, Brasil, Colômbia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México e Venezuela são os países que estão aí ou com as taxas mais altas. E aí é importante dizer, em relação a homicídios, a gente trabalha muito com o conceito de taxa, né? Enfim, a gente divide por 100 mil habitantes justamente para não provocar aí uma distorção de países que são muito populosos, como é o caso do Brasil, que é campeão em números absolutos, mas também está entre os mais... com as maiores taxas. Então, não é uma distorção só por conta do tamanho da nossa população. Então, esses países que eu mencionei na América Latina são os países que têm aí a maior prevalência, né, de homicídios. Aí, quando a gente vai olhar cada país, existem, claro, cidades e estados que estão mais atingidos, o que às vezes tem algumas variações. Inclusive, tem cidades que eram super perigosas, né? A gente cita muito o caso da Colômbia, de Medellín e Bogotá, que eram cidades super perigosas, na década de 90 ficaram aí famosas pelos índices, enfim, mais altos até do que o Rio de Janeiro na década de 90, que também eram altíssimos e que conseguiram reverter isso de uma maneira sustentável. Vamos lá, para te perguntar, porque afinal de contas é Natal, você tem que nos dar algum presente. Quais são as nossas chances de reverter esse quadro? Quais são os atos que nós, como sociedade, temos que ter para melhorar isso? Claro. A campanha Instinto de Vida, que trabalha com essa meta de 50% em 10 anos, só para a gente ter aqui uma ideia, em 10 anos, só nesses 7 países, a gente conseguirá salvar 365 mil vidas. Jovens, sobretudo, né? Sobretudo jovens, uma vez que os jovens são mais atingidos. E quando a gente fala de 365 mil, a gente não pode deixar de lembrar que cada uma dessas pessoas tem uma família, tem amigos, existem histórias por trás desses números. E essa é uma dimensão que a campanha também tenta trazer, porque há uma dimensão aí cultural de uma aceitação, de uma normalização dessa situação que a gente vive que precisa ser revertida. A gente precisa valorizar essas vidas, a gente precisa dizer que a gente quer um futuro, né, para essa juventude. E aí, falando das soluções, a gente trabalha, sobretudo, com estratégias baseadas em evidências. O que isso significa? Estratégias que estão aí olhando o que funcionou em alguns lugares,
e não somente em achismo. Infelizmente, a gente ainda tem, e é muito importante que a população procure se informar sobre as estratégias que funcionam, porque muitas vezes as estratégias que são adotadas ainda são muito imediatistas, são apontadas como soluções mágicas. Então, teve aí uma crise carcerária, a gente inventa de fazer alguma coisa, enfim, muito responsivas. Então, a gente tem aí uma série de estratégias, por exemplo, prevenção à reincidência é uma das estratégias, prevenção ao femicídio é uma das estratégias, melhores também, aperfeiçoamento dos nossos sistemas de justiça, né? Maior elucidação aí dos crimes é uma outra estratégia. No site da campanha, que é www.instintodevida.org, a gente tem um documento que é um guia de políticas públicas com a lista de mais de 10 estratégias que funcionam para reduzir os homicídios. Ah, maravilha, Dandara. A gente vai continuar conversando sobre isso no Facebook. Eu vou te dar de presente, vou pedir para o Sérgio ler para você um pedaço da carta do Darwin, porque o Sérgio acabou de descobrir que a Dandara é baiana. Você sabe onde é que está o Darwin aqui? Tem que ver no índice aí, viu? Tem que ver no 80 índice, é mas... muito. Mas... Eu adoro aquela carta. Essa carta do Darwin é incrível, né? Não é? Quando ele fez a viagem ao sul, né, ele era jovem e ele passou pela costa brasileira e ficou encantadíssimo com aquilo tudo. Achou, enfim, as descrições dele da paisagem, das plantas e dos animais e tal, é emocionante, assim. E aí ele teve aonde para homenagear ela? Aqui, achei. Achou. Puro deleite, que ele chamou a carta, para você ter uma ideia. Página 136. Vamos ver se eu... É uma carta longa, é uma carta que... Sim, mas a gente pega só aquele pedacinho que fala da Bahia lá em cima. É uma carta que eu mesmo traduzi. Até onde eu sei, ela estava inédita em português. É grande pra caramba aqui. É grandinha, sim. Porque, na verdade, ele foi escrevendo isso aí ao longo de muito tempo. Ele começou a escrever essa carta. As cartas têm isso, né? Elas têm uma lentidão, né? Tinham, né? Porque hoje em dia a carta não faz muito sentido mais. Olha Mas só. elas tinham uma lentidão incrível, assim. Tá aqui, tá vendo? Ninguém poderia. Eu leio. Isso é pra Mas você, viu, Dandara? ele começou a escrever essa carta para a família quando ele saiu do porto lá do porto inglês e foi escrevendo ao longo de toda a travessia do Atlântico e foi enviar essa carta quando ele chegou acho que Salvador, enviou de Salvador, né? De Salvador. Ele só foi enviar a carta de Salvador. Então é uma carta que ele ia escrevendo ao sabor da viagem. Mas você quer que eu leia esse trecho de Salvador aqui? Olha só. Quer ver? Ninguém poderia imaginar nada tão bonito quanto a velha cidade da Bahia, aninhada graciosamente numa mata luxuriante de belas árvores e situada numa encosta íngreme, comandando uma vista das águas calmas da grande Baía de Todos os Santos. O que mais que você quer da vida? Charles Darwin, meu amor. Então, conta qual foi a ideia. Bom, a ideia desse livro é fazer uma homenagem a um gênero, né, literário que ficou no tempo, né, que ficou no passado. É verdade, você diz uma frase ótima, que o e-mail é herdeiro, é filho do... É filho do telegrama. Né? Não só o e-mail, como todas as mensagens eletrônicas instantâneas, elas têm muito mais a ver com o telegrama, o DNA delas tem muito mais a ver com o telegrama do que com as cartas, né? As cartas, como eu estava falando, elas tinham uma lentidão, elas tinham um cuidado, um apuro textual que se perdeu e que não tem muito como resgatar, eu acho. Quer dizer, ninguém vai negar que uma mensagem eletrônica que você manda que chega imediatamente é uma forma de comunicação superior. Claro que é. Né? Esse pessoal todo aí que escrevia essas cartas incríveis, se eles tivessem um WhatsApp disponível, eles teriam dado preferência ao WhatsApp, porque a comunicação imediata é um valor superior. Agora, reconhecer isso não significa que a gente fique cego para o fato de que alguma coisa se perdeu, né? Existia ali um modo de interação entre as pessoas, de aproximar quem estava distante, que a gente não domina mais, né? E esse livro surge, então, com a ideia de fazer uma viagem por esse mundo das cartas. Ele cobre séculos, né? Ele começa com a carta do Pero Vaz de Caminha, que é meio obrigatória, o certidão de nascimento do Brasil,
E vem até hoje, vem até coisas recentes enviadas, inclusive por e-mail também, mas ainda com certo espírito de carta. Ele é baseado, é inspirado num livro chamado Cartas Extraordinárias, de um inglês, do Sean Usher, que foi também publicado pela Companhia das Letras, saiu há poucos anos aqui no Brasil, e é um livro que fez muito sucesso. As pessoas adoram esse livro, o Cartas Extraordinárias, que tem também essa proposta de fazer uma coisa muito eclética. E ele fez mundial, são cartas do mundo inteiro? Do mundo inteiro. Tá. Então, a editora me procurou com a proposta de fazer uma versão brasileira, uma resposta brasileira ao Cartas Extraordinárias. Você já conhecia muitas das cartas? Eu conhecia muitas cartas, sim, principalmente na área de literatura, como eu sou escritor. Mas ao fazer esse livro, eu me preocupei em não deixar que os escritores tomassem conta do livro. Porque escritor escreve, né? Quer dizer, é o que eles sabem fazem. fazer, né? E escritores escrevem muita carta, né? Só o Mário de Andrade você poderia fazer um livro inteiro. Ele tem vários livros de correspondência mesmo. Você poderia fazer um livro com essa proposta eclética, só com cartas do Mário, ou só com cartas de escritores, ou só com cartas de escritores modernistas. Tá. Só que eu queria evitar isso, quer dizer, porque é claro que tem muito escritor no livro, mas eu queria que outras áreas tivessem representadas. Tem uma também. carta da Elis Regina para o filho, que ainda é bebê, que é uma... Eu até chorei. É linda, eu não né? conhecia. É linda. É linda. E essa carta, ela escreveu para o João Marcelo Bosco, quando ele era bebê, e deixou com uma amiga e com a instrução de entregar ao João Marcelo quando ele completasse 18 anos. De alguma forma, eu acho que ela já previa um fim trágico, né? Porque senão ela mesma entregaria a carta, né? Essa carta, por alguma razão, não foi entregue ao João Marcelo quando ele completou 18 anos. Caramba! Ele só foi receber essa carta muitos anos depois, porque um biógrafo da Elis encontrou essa carta e entregou a ele. Quer dizer, isso é um outro dado interessante das cartas. As cartas são sempre uma aventura. Você manda aquilo e você não sabe se vai chegar. Né? Você manda e torce para chegar. Essa carta da Elis tem, além de ser uma carta linda, de uma mãe apaixonadíssima pelo seu filho, é uma carta que tem esse componente né, de dramaticidade. Não, mas tem outras cartas dramáticas nesse mesmo tom. E tem uma que eu também fiquei encantada, que é uma carta de Dona Amélia, mulher de Dom Pedro I. Isso, a segunda mulher dele. A segunda mulher dele. Para Dom Pedro II, que é filho de Dona Leopoldina, ou seja, mas ela trata ele... Ela estava apaixonadíssima pelo Pedro menino... II, que vai ser 2 vezes órfão, da mãe verdadeira. Exatamente. E da mãe de adoção. É uma carta muito bonita. Todo mundo diz que essa Dona Amélia era uma pessoa muito legal, né? Muito civilizadíssima e muito amorosa. Ela, em pouco tempo, ela se apaixonou, dizem, né? Todos os relatos dão conta disso, não só pela família, pelos filhos do Pedro, como pelo país também, pelo Brasil. E ela não deu sorte, porque logo ele foi embora e ela foi junto com ele. E o filho ficou, né, para assumir para vir a ser Dom Pedro II. E aí você põe a carta dele se despedindo do Brasil quando ele é obrigado a ir por causa da proclamação da República. Você foi fazendo uma historinha, né? Tem uma pequena sessão família real, tem uma carta muito picante do Dom Pedro I para a Marquesa de Santos também. Né? Uma entre muitas, eles escreviam muito um para o outro e sempre com detalhes muito, assim, quase beirando o pornográfico mesmo. É muito interessante ver o nosso imperador, que era um mulherengo, né, de marca maior, ali fazendo apologia, se revelando ali de suas relações amorosas. Ele assina essa carta como Foguinho. Olha que bonitinho. É carinhoso. É um apelido entre amantes. Sim, exatamente. E não é o único, tem outros amantes trocando cartas. Tem outras cartas de amantes. Tem cartas engraçadas, tem cartas ridículas, assim, você pode dizer assim.
Não, tem, mas aí deixa para a pessoa descobrir. Eu não vou usar esse... Eu já me arrependi de ter chamado de ridículo, mas tem. Tem. Eu fiquei curiosa. Depois ele vai me dizer, eu conto para todo mundo. Mas tem. Tem cartas históricas, tem cartas obrigatórias, digamos assim, para se entender a história do Brasil. Tem. As cartas de suicídio do Getúlio Vargas, que são 2, na verdade, e que nem todo mundo sabe disso, né? Quer dizer, tem a carta que ficou mais conhecida, que é a carta datilografada, que é a carta testamento, e uma outra que apareceu algum tempo depois, que era uma espécie de um rascunho manuscrito de semanas antes, o que deixa claro que ele já estava premeditando aquele suicídio, né? Pelo menos 3 ou 4 semanas antes. Tá, antes de terminar, tem alguma carta que você deixou de fora que você disse, ai meu Deus, eu vou me arrepender o resto da vida? Não, eu deixei algumas cartas de fora, na verdade várias cartas ficaram de fora, por entraves burocráticos, de liberação de direitos, herdeiros que não mas não teve, não porque... Não, por decisão minha, sim, não. Tá. Assim, o que eu achei que devia estar, a não ser que não tenha sido possível mesmo liberar. Maravilha. Parabéns, Sérgio. Está um lindo livro. Muito obrigado. Recomendo a todos que comprem para dar de presente no Natal. A ideia é essa, é um livro de presente tanto, né? Obrigado, Sérgio. Obrigado, Andara. Obrigado, Maestro Vitor. Obrigado, Cadu. Obrigado a vocês que nos acompanharam de casa. Eu vou pedir, então, Bom, a gente vai seguir depois com o Facebook, mas a gente vai pedir para o Vitor, junto com o Gran Coro, tocar uma música para a gente acabar o Sem Censura de hoje. Pode ser? Pode ser. Vai ser a tal Parabéns para Jesus? Parabéns para Jesus. Então, vamos lá? Tem que lembrar que a Elba Ramalho também vai estar com a gente. Uau, você não falou isso. Não, estava aguardando o grande finale. Que bacana. A Elba Ramalho vai participar conosco. Então tá, vai lá e amanhã a gente volta. 5 horas, hein, gente? Vamos lá. Parabéns para Jesus. Ele é o Pai e o Filho.
falaram. Lides.